Fala pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma inexorável lembrança da série Forrest Buzian contando histórias. Pois é, hoje estamos aqui a bordo de um carro que eu gosto muito. Esse aqui é um Ford Explorer XLT, ano 94, de um cliente nosso, deixou aqui para a gente vender. Esse é um carro da primeira geração, né, do Ford Explorer. Inclusive foi interessante a história desse carro, porque é o primeiro carro oficialmente importado pela Ford do Brasil para o nosso mercado, depois que abriu as importações, né? O nosso ex-presidente abriu os portos em 1990 e nós acabamos tendo a oportunidade de ter alguns carros bem legais. Esse é um deles, né? É uma Ford Explorer XLT, uma configuração que eu gosto muito, que é tração 4x2 e câmbio manual de 5 marchas, né? Facilita bastante a manutenção para aquilo que eu gosto mesmo de fazer. Eu não tenho necessidade de tração nas 4 rodas, então é um carro bem bacana mesmo, um carro bem legal. E eu não estou aqui para falar do carro, né? Eu estou aqui para lembrar de algumas histórias que aconteceu comigo. E esses dias eu estava me recordando, eu fiz algumas postagens num grupo que eu tenho no Facebook chamado Rodas, Motores e Histórias, onde eu posto parte do meu acervo que eu venho guardando há décadas, né? E eu lembrei de um dos maiores professores que eu tive na minha vida. Não foi só em relação a carro, enfim, carro antigo, enfim, que foi o senhor Expedito Marazzi. Eu tive o privilégio de ter feito o curso do Marazzi em 1987, quando no ano que eu estava me habilitando, né, estava completando 18 anos, eu ia tirar minha carteira de habilitação. Eu consegui, na verdade, ele conseguiu convencer o meu pai a fazer o curso, né? Foi uma história bem engraçada. Nessa época, alguns anos antes, lógico, né? Eu vivia todos os domingos na Feira Livre do Automóvel, que era no Anhembi. A gente ia para lá para vender carros, né? Para vender e para comprar carros também. Era a nossa principal fonte de renda durante muitos anos, né? Todos os domingos a gente aguardava ansiosamente para poder participar da feira. E foi interessante que teve uma época que o Marazzi fazia um quadro no programa Feira Livre do Automóvel, que passava na TV Gazeta, em São Paulo, Canal 11, e ele apresentava um quadro falando sobre curiosidades do automóvel, das motocicletas, enfim, tudo que tinha a ver com motores, né? Então ele chegava ali no AMB por volta das 9h30, 10 horas da manhã, já se preparava para fazer o quadro dele, e muitas vezes eu ficava ali do lado ali, quase em frente ali da onde ele fazia as coisas, e sempre na minha, né? Sempre admirando, porque eu leio as coisas que o Marazzi escreve desde os meus... Quando eu aprendi a ler, aos meus 7 anos de idade, quando eu comecei a ler a revista Quatro Rodas, né? Era a revista que eu mais gostava de ler. E eu me recordo das matérias que ele escreveu no início dos anos 70, que eu fui ter contato um pouco tempo depois. Eu cheguei a ler na época as revistas Motor 3, onde ele também, por 2 anos, acho que foi entre 82 e 84, ele também escreveu para a revista Motor 3, ele escreveu também para Autosport, enfim. E naquela época eu estava ali querendo fazer o curso de pilotagem dele, né? E eu não tinha aquela coisa da pessoa não ter acesso ao mestre, né, ao ídolo, vamos dizer assim, porque realmente ele era um dos meus maiores ídolos. E eu gostava de assistir o programa dele. Aí um belo dia eu peguei uma edição que eu tinha guardado na minha coleção, eu lembro que era uma edição de outubro de 1965, aonde ele aparecia numa foto participando de um programa de televisão na época, que respondia, que era de perguntas e respostas, né? E ele foi quase até a final, se eu não me engano. E aí eles fizeram uma matéria mostrando uma foto dele com o apresentador ao lado, né?
Daí, um dia que deu uma folga, eu peguei essa revista, coloquei debaixo do braço, fui lá, chamei, ô Marazzi, tudo bem? Tudo bem? Ele super, super simpático, super solícito, né? Oi, tudo bom? Tudo jóia? Queria saber se você conhece esse rapaz que tá aqui nessa foto. Aí eu mostrei a revista para ele. Aí ele olhou, abriu um sorrisão. Nossa senhora, que loucura! A revista era de 65 e nós estávamos em 1987, tá? Então, para vocês mais ou menos se situarem o tempo que isso levou, né? Daí ele veio lá e falou assim: ah, que legal, que bacana. Onde é que você conseguiu isso? Eu falei: ah, isso aqui é da minha coleção, eu leio muito as coisas que você escreveu e tal, tal, tal. Ah, que legal, que joia. Ele falou assim: você nunca teve vontade de fazer o nosso curso, né? Pelo jeito você leva, você gosta da coisa e tal. Eu falei: pois é, eu gostaria de fazer, mas eu não consigo convencer o meu pai. Ele falou: pois eu vou lá conversar com seu pai e tal. Ele falou: meu pai tá ali vendendo no carro. Pois depois que eu terminar a minha matéria, nós vamos lá conversar com ele. E dito e feito, ele foi lá, ele foi falar com meu pai ficou, eu não avisei meu pai que ele ia lá, né? Ele ficou todo sem jeito, meu pai ficou todo sem graça, porque ele chegou e falou: ah, tá, eu estava conversando com seu filho, é uma pessoa muito legal e papapá. Pelo jeito ele gosta bastante de carro, acho que ele deveria fazer um curso assim, assim. Aí meu pai só falou para ele: olha, ele ainda não tem habilitação, ele ainda vai completar 18 anos. Ele falou: não tem problema, se o senhor assinar para ele fazer, não tem problema, ele pode fazer o curso sim. Daí, na época, o meu pai tinha um Passat TS 82 e eu fui para fazer as aulas teóricas, né, no cursinho dele lá, acho que era na Rua Clélia, se eu não me engano, na Lapa, e aí depois tinha as aulas práticas do Autódromo de Interlagos, e eu fui com esse Passat para lá, e eu andei na pista antiga de Interlagos, com ele ao lado, né? E com o cronômetro, ele me dando os toques e tal, simplesmente sensacional. São momentos assim que eu não vou levar para minha vida, nunca mais eu vou esquecer. Por exemplo, ele falou para mim, lembre-se, nós estávamos em 87, Passat tinha 5 anos de uso, tá? E na época ele devia ter uns, sei lá, uns 60, 70 mil quilômetros rodados, não tinha mais do que isso. O carro era impecável. E aí ele falou assim: ó, esse carro ele tem um rolamento de roda traseiro direito, tá roncando um pouquinho mais do que o traseiro esquerdo, ele tá com um pouco mais de folga. Se você tirar para ver, pode ser que seja do rolamento, pode ser que esteja a campana, seja um pouquinho solto, enfim. Ele era extremamente técnico, extremamente técnico. Ele dirigia o carro assim, ele falou: ó, eu vou te mostrar como é que faz aqui, ó. Você vai fazer a curva assim, e ele fazia com o volante, né? E fazia assim e tal. E ele falou: e você vai fazer direitinho e o carro não vai escapar. Você vai ver que legal. E ele foi mostrando aqui, ó, agora já começa a desgarrar, ó, já começa a escapar. Tira o pé do acelerador, agora acelera de novo. E ele dando os toques. Ó, ponto de tangência aqui, ponto de tangência lá. Enfim, fiz o curso, foi fabuloso. Depois justamente antes de entregar o certificado do curso, eu fiz a minha prova para tirar a habilitação, né? E ele tinha acesso aos prontuários lá de São Paulo. E aí ele falou para mim assim: ó, você tem obrigação de zerar a prova, ou seja, você não pode cometer nenhum erro. E realmente foi assim que foi feito. Eu fiz a prova escrita e o teste de volante, e eu zerei as duas provas, né? Ele falou: se você não zerar, eu não lhe dou o certificado. E eu consegui zerar, ele me deu o certificado, me deu os parabéns, enfim. Foi uma coisa fantástica, né? E até hoje o meu jeito de dirigir é altamente influenciado por tudo que eu aprendi no curso, porque não é só um curso que você aprendia a coisa de dirigir rápido, enfim. Ele trazia lições fabulosas, deveria ter sido obrigatório para quem tirasse a habilitação, porque eu aprendi muita coisa também eu acabei aprendendo com o meu pai que me ensinou, né? Mas muita coisa que ele ensinou foi assim sensacional. Mas é isso, pessoal. Eu tinha muitas saudades. Infelizmente, Marazzi faleceu em um acidente de caminhão alguns anos depois, né? Mas aí eu tenho muitas saudades da época em que ele estava no ar, que ele ensinava muita coisa e ele não teve substitutos. Apesar de ter muita gente super competente, muita gente legal, né? Eu admiro bastante. Ele é uma pessoa que não teve substituto. O filho dele é sensacional também, o Gabriel. Um grande abraço para ele, tá? Meu amigo, fico muito feliz em poder falar um pouco do meu mestre.
É isso aí. Então até a próxima com mais histórias para vocês. Um abraço.